mais uma reflexão, mais um tempo para poder aprender através das Escrituras a revelar o Criador no mundo. Bem-vindo a mais esta reflexão. Precisamos crer no Senhor. Mas o que nos move? Qual é a razão de crermos? E por que os cegos creram quando Jesus perguntava, na realidade, quando ele falou que era possível a cura? A gente precisa ter um entendimento claro acerca do que significa crer e como nós podemos crer no Senhor. Porque se não entendermos, se pensarmos que se trata de algo excepcional, de algo miraculoso, de algo extraordinário diante, vamos dizer assim, de um derramar, de um operar de Deus em nossas vidas para crermos, estamos equivocados. Tem a situação dos cegos em Mateus 9, 28 e 29, diz assim: quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm, ou seja, era decorrente da fé que eles tinham. Mas o que é o ato de crer? O que é a fé? Eles ouviram falar de Jesus. Eles ouviram o que acontecia, o que Jesus estava fazendo. Eles conheceram a palavra do Senhor. Por isso eles creram. Então, crer naquilo que é a promessa de Deus, crer no nosso Senhor, é resultante de conhecer. É pelo conhecimento que nós cremos. Paulo, escrevendo, fala sobre isso, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Ele fala isso justamente numa época em que não tinha quase nada escrito e que a maioria das pessoas eram analfabetas. Que a gente precisa entender que era uma palavra viva, que era uma palavra que era transmitida oralmente e ensinada oralmente. Que a gente precisa entender que nos nossos dias nós usamos deste recurso também para crer. Ou seja, ouvimos a palavra de Cristo e cremos nesta palavra. Mas isso é resultante de conhecermos, de andarmos. A nossa jornada se trata disso, Deus falando e nós ouvindo. Mas o que temos mais que essas pessoas não tinham, ou seja, como o caso dos cegos, que os levaram a crer em Cristo, que Ele podia curá-los. A palavra de Deus. Nós temos a palavra escrita e nós precisamos conhecê-la. Porque se não conhecermos, nós não creremos. Se não crermos, nós não nos moveremos na direção da vontade de Deus. Por isso, somente podemos conhecer o Senhor, só podemos crer no que Ele fala, nas suas promessas, se conhecermos essas promessas. Caso contrário, não creremos. É simples assim. Se trata de um processo de conhecer, se trata de um processo de crer naquelas palavras. No operar de Deus que nos move nessa direção. Se entendermos que é assim a jornada e nos comprometermos com Cristo de querer conhecê-lo, compreendemos a sua salvação pela graça, compreendemos o amor de Deus revelado por Ele a nós, da sua oferta, que através da sua morte recebemos o perdão, da sua ressurreição a justificação, somos colocados na presença de Deus, no ato de arrependermos e confessarmos Cristo como Senhor e Salvador e como o único capaz de nos apresentar diante de Deus de forma santa, inculpável e irrepreensível. Quando entendemos isso e nos movemos na direção da vontade de Deus, esse é o ato de crermos nas promessas. Por isso, arrependido, confessamos. Por isso, nós nos comprometemos com Deus, porque sabemos que Ele nos colocou na presença do Pai e que temos que santificar o nosso proceder. Mas para isso, precisamos conhecer, e para conhecer, precisamos ouvir mais desta palavra. E conhecer essa palavra, fazer a leitura da palavra, é algo fundamental para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento e para cumprirmos o nosso papel neste mundo, andando de modo digno da vocação. Que a gente entenda e que a gente busque o conhecimento do Senhor e a compreensão da sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você gostou? Compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas. Leia as Escrituras para que você possa aprender a revelar o nosso Deus neste mundo andando de modo digno do chamado.